Existem algumas informações que são muito importantes de serem trazidas logo no início de uma história ou de uma cena. A primeira delas é com quem a história se passa, ou seja, com qual personagem eu, leitor, tenho que me importar. Qual é o objetivo que me interessa saber se vai ser alcançado ou não. Em geral, a gente precisa de mais informações do que simplesmente um nome para caracterizar o personagem. Embora o nome muitas vezes já nos dê algumas pistas, como por exemplo o gênero do personagem, a gente normalmente necessita de mais do que isso para construir um universo interpretativo sobre essa pessoa que a gente vai acompanhar por algumas páginas, ou às vezes por muitas páginas. O segundo elemento que é importante ser dado para o leitor quanto antes é o contexto, ou seja, quando e onde a história se passa. Se eu não tenho informação nenhuma sobre a época, o momento e o local onde a história se passa, eu vou automaticamente trazer a história para o meu contexto. Ela vai se passar no meu momento presente e na cidade em que eu estou. Isso pode gerar algumas confusões ou alguns desalinhos entre o que acontece na história e o que a gente sabe que costuma ser realidade. Um exemplo muito claro de quando isso acontece são escritores de mais de um século atrás que mencionam as coisas do seu cotidiano, às vezes sem fazer uma referência de data, e nós hoje estranhamos esses elementos, ou, por exemplo, histórias que são de outros lugares e trazem expressões ou mesmo práticas dos personagens que são muito diferentes daquelas que a gente está acostumado. Indicando para o leitor quando e onde a história se passa, ou seja, trazendo o contexto para ele, ele não se perde. Ele tem menos chances de se indispor com a história por ter sido enganado, já que o escritor vai ter mostrado desde o início quem, quando e onde. E por fim, o terceiro elemento que é muito importante e tem que vir o quanto antes é por que eu deveria me importar com isso? Ou, em outras palavras, o que está em jogo nessa história? O personagem tem um objetivo? Poxa, legal. O que está em jogo se ele não alcançar esse objetivo? O personagem enfrenta um dilema? Ok. O que está em jogo se ele não conseguir resolver esse dilema? É essa informação que vai me fazer ter vontade de ler caso o contexto ou o personagem não tenham me segurado. E normalmente é essa a questão que nos segura até que o personagem seja importante o bastante para que a gente queira seguir lendo e acompanhando a história. No livro O Hobbit, do Tolkien, a gente tem logo no início uma explicação sobre quem é o personagem principal e o que são os hobbits, quando e onde a história se passa, ou seja, no presente, em uma vila de hobbits, e o que está em jogo logo no início é a paz do Bilbo, e isso em seguida, nos capítulos seguintes, se transforma em a sua própria segurança. Mas desde o início temos ali os três elementos para apresentar o começo da história. Sem eles, a gente fica perdido.